assunto é o mais legal de todos, tá? É a ligação entre Yeshua e Yom Teruah. Eu tô brincando, tá? Tudo que foi falado aqui eu consegui acompanhar lá do hospital, eu consegui acompanhar o que o irmão Yosef falou, enquanto eu estava lá eu consegui acompanhar. Da irmã eu não consegui, porque eu estava no trânsito, mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa aos excelentes ensinamentos que já foram falados, tá? Começar com a minha... Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui, Ralf. Joia. Então, só uma rápida introdução aqui, tá? Meu tempo aqui vai ser uns 15 minutos, não mais que isso. Qual é o propósito das festas bíblicas? Hoje a gente está falando de Yom Teruah. São dois principais. Lembrar os momentos marcantes da história de Israel, né? Páscoa, Pentecostes e Yom Kippur, que já estão, vamos dizer, já foram conquistados, né? Já foram executados, né? A Páscoa, quando eu digo Páscoa, a gente fala do Pesach, do Hag HaMatzot, das festas dos pães ázimos e também das primícias, né? Do Reshit Katzir, no dia 16 de Nissan. São essas três festas juntas, acontecem uma logo em seguida da outra, né? Pentecostes, que é a entrega da Torá, a santificação e também o derramar do Espírito Santo. E o Yom Kippur, que a gente entende que ele também já foi simbolizado no sacrifício de Yeshua. Então, esses três, na minha opinião, eles marcam eras que já ocorreram, né? Ou seja, essas festas já ocorreram no passado e a gente continua seguindo e continua sendo transformados por ela e continuaremos a ser eternamente, tá? Isso não tem fim. E apontar para o trabalho do Messias, tá? Essas festas apontam para o trabalho do Messias, Yeshua, na redenção, santificação, julgamento, perdão e alegria eterna, tá? No caso da Yom Teruah, aponta para a segunda vinda de Yeshua. É algo que ainda não aconteceu, tá? Diferente da Páscoa, Pentecostes e Yom Kippur, o Yom Teruah aponta para o momento que ainda não ocorreu, que é a segunda vinda de Yeshua, na qual todos os inimigos de Israel serão derrotados com o subsequente início da era messiânica. Essa é uma ligação, a ligação de Yeshua com Yom Teruah, que nós vamos ver mais a fundo nos próximos slides, tá? Aponta para uma época futura. Isso está claro nas profecias, tá, de vários profetas, a gente vai ler aqui. Então, o que significa o shofar? Yom Teruah, é dia do toque do shofar, né? Como o Morei Yosef falou no começo. É o dia do toque do shofar. Qual é o significado do shofar, que é a trombeta que aparece na tradução do português? Nas escrituras apostólicas, gente, que a gente chama aqui Novo Testamento apenas para fins didáticos, tá? Não existe uma parte da Bíblia que sobrepôs a anterior. Em Mateus 24, 31, nós temos: a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Este é o verdadeiro arrebatamento, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que fala isso mais em detalhes, só que este é o verdadeiro arrebatamento, não é levar todo mundo antes da tribulação, sabe? Vai um, fica outro. Esse conceito do arrebatamento tribulacionista, foi inventado por um cidadão chamado John Darby, no século XIX. Tá? Antes disso, esse conceito não existia. Nem mesmo os pais da igreja criaram esse arrebatamento pré-tribulação. Tá? Esse cidadão criou no século XIX, ficou famoso em algumas denominações cristãs, mas não tem fundamento bíblico algum. Tá? Eu te convido a assistir esse vídeo no meu canal. 1 Tessalonicenses 4,16. O que mais está claro aqui, né? O que mais representa Yom Teruah? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Yeshua ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 52. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Então, esses são os 3 versos que eu selecionei das escrituras apostólicas falando sobre Yom Teruah. Agora vamos voltar um pouquinho para a época dos profetas, tá? No Tanakh, o que é conhecido como Antigo Testamento, aqui nós chamamos de Tanakh, e ver o que eles falam sobre o shofar.
Profeta Joel, toquem as trombetas no Monte Sião, ou seja, Jerusalém. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Então veja, Joel está deixando muito claro que esse toque do shofar não é uma festa, não é uma celebração, não é como a festa de Sukkot, que é para regozijarmos, alegrarmos, comermos, bebermos. Ele diz, trema de medo. Tremam de medo, porque o rei está chegando. Tá? Esse toque do shofar é um alerta. É um alerta, nós vamos entender melhor. Quer dizer, o Morei Yosef já falou disso no começo, vamos falar mais um pouco disso agora. O profeta Sefania, esse será um dia cheio de 1,14. Esse será um dia cheio de ira, dificuldades e aflição, dia de ruína, destruição e escuridão. Dia de nuvens espessas e escuras, em que se ouvirão sons de trombetas e gritos de batalha contra as cidades fortificadas e suas torres de defesa. Está dizendo o dia do Senhor, quando Yeshua batalhará e vencerá os inimigos de Israel. Yeshiahu, Isaías 27:13. Naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perdidos na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém. Nós lemos em Mateus o que o profeta Yeshiahu está falando sobre o quê? O arrebatamento. Trazer os exilados de volta para Israel no toque do shofar. Tá? Tudo isso se refere a Yom Teruah. Bom, onde entra Yeshua nisso tudo? Agora começa a parte mais legal. A festa bíblica se chama Yom Teruah, dia do toque do shofar, como nós já vimos, né? Não se trata de uma festa de celebração, mas de um chamado para o arrependimento e autoanálise. O toque do shofar anuncia a vinda do rei, que virá para julgar. O shofar foi tocado por Deus no Monte Sinai ao entregar a Torá, tá, por seu povo, no livro de Êxodo. Na oração do rei Salomão, Shlomo, tocou-se também o shofar, 1 Reis 1:39. E o apóstolo Paulo, Rav Shaul, anuncia o retorno de Yeshua com o toque do shofar. No dia do Yom Teruah, tá, o judaísmo sempre fez uma conexão com o quase sacrifício de Yitzhak, chamado de Akedah, tá, que é amarração. Isso é muito profundo há muito tempo. Há muito tempo, e são várias denominações judaicas, não é só o ortodoxo, o ultra-ortodoxo, todos. Existe uma ligação muito forte. Existe o conceito de que o Rosh Hashanah, Yom Teruah, está intimamente ligado àquele quase sacrifício de Yitzhak. Vamos entender por quê. Que isso vai trazer uma conexão muito estrita entre o Yom Teruah e Yeshua. Talmud, né, do Rosh Hashanah 16a. Recitem diante de mim, em Rosh Hashanah, que é equivalente a Yom Teruah, versos que mencionem realezas, lembranças e chofares. Realezas para que vocês me coroem como rei sobre você. Lembranças para que suas lembranças subam diante de mim para sempre. E como que aumentará a lembrança? Ele subirá como shofar. Eu coloquei aqui, gente, uma tradução, desculpa, no Google, eu não prestei atenção nessa tradução com o português aqui, tá? Da mesma forma, o Rabino Abarro disse, por que alguém toca o shofar feito de chifre de carneiro em Rosh Hashanah? O santo, bendito seja ele, disse, toque diante de mim um shofar feito de chifre de carneiro, para que eu me lembre do sacrifício. A palavra em hebraico aqui não é sacrifício, é akedah, tá? Que significa amarrar. Akedah vem do verbo akadá, que significa amarrar, de Yitzhak, filho de Abraão. Olha só, em cujo lugar um carneiro foi sacrificado, e eu atribuirei isso a vocês como se vocês tivessem se sacrificado diante de mim. Então, os sábios dizem que neste dia de Rosh Hashanah, ao lembrar do quase sacrifício de Yitzhak, Deus olha para como se fosse o nosso sacrifício. O quase sacrifício de Yitzhak, nós vamos ver nos próximos slides,
ele tem tudo, ele menciona absolutamente tudo sobre o sacrifício de Yeshua, tá? E o judaísmo, ao trazer essa conexão entre Yom Teruah e Rosh Hashanah, não está pensando no sacrifício de Yeshua, mas está usando o quase sacrifício de Yitzhak para dizer que aquilo foi um sacrifício válido para que Deus se lembre e perdoe os nossos pecados. Vamos ver alguns outros versos para esse conceito ficar mais claro. Olha o que diz Midrash Tanhuma, Levíticos 23, 8, 10. Estava em meu coração ontem lembrar-te de que me disseste que Isaac era minha semente, quando me disseste, leva-o para o holocausto. Mas eu me contive e não te desafiei. Portanto, quando os descendentes de Isaac pecarem e forem oprimidos, lembre-se da amarração de Isaac. Considere isso como se suas cinzas estivessem empilhadas sobre o altar, e perdoe-os e liberte-os de sua angústia. O santo bendito, ele respondeu, você falou o que estava em meu coração. Agora direi o que desejo dizer. No futuro, os descendentes de Yitzhak pecarão contra mim, e eu os julgarei em Rosh Hashanah. Deixe-os tocar o shofar para mim, e eu os salvarei e redimirei de seus pecados. Olha onde entra Yeshua nisso, gente. Quem é o único responsável pela expiação dos pecados? Quem é o único no qual nós podemos ter nossos pecados expiados? Nele. Então, isso está falando de Yitzhak, como se Yitzhak tivesse, o quase sacrifício de Yitzhak tivesse o poder de fazer expiação pelos pecados de Israel. Isso é o que Davi quis dizer quando cantou meu escudo, minha força de salvação, minha torre alta, em Salmo 18, 3. Olha o sacrifício de Yitzhak sendo considerado como se fosse a obra de Yeshua. Tá? Essa é uma oração que eu peguei aqui, gente, do Marsor. O Marsor, ele é um livro de orações, um livro judaico de orações, válido para Yom Teruah e Yom HaKippurim. Tá? Então, ele tem todas as orações que os judeus fazem durante o Yom Teruah e durante o Yom Kippur. Eu estou pegando aqui um trecho de um Marzor de Rosh Hashanah Ashkenazi, tá? Não é o Safard vai ter outro, eu peguei aqui exemplo um Ashkenazi. Olha a oração que o judeu Ashkenazi faz em Rosh Hashanah. Nosso Deus e Deus de nossos pais, lembra-se de nós favoravelmente e deixe que apareça diante do Senhor a amarração, Akedah, com a qual nosso pai Abraão amarrou seu filho Yitzhak sobre o altar. Pois aquele que se lembra de todas as coisas esquecidas desde a eternidade és tu, e não há esquecimento diante do trono de tua glória. E a amarração de Yitzhak em nome de seus descendentes, que o Senhor possa se lembrar disso hoje com compaixão, bem-aventurado és tu, Senhor, que se lembra da aliança. Quer dizer, os judeus, os Ashkenazes, gente, oram todo Rosh Hashanah para Deus se lembrar da amarração, que não foi um sacrifício, mas foi um quase sacrifício de Yitzhak, em favor deles. Olha o que diz o Pesquit Rabat. O Pesquit Rabat é um midrash, um comentário alegórico da Idade Média entre séculos 9 e 13. Tá? Disse o santo, bendito seja, a Abraão, no futuro, quando seus filhos estiverem em perigo, eles se lembrarão da amarração de Yitzhak e tocarão o shofar. E eu me lembrarei do Akedah por eles e lhes concederei perdão. Não estamos falando aqui de graça, de favor, estamos falando de perdão. Deus, o Pesquita, quer dizer, esse comentário alegórico diz que Deus vai se lembrar do quase sacrifício de Yitzhak e perdoar os pecados do povo. Novamente, quem é o único capaz de fazer expiação pelos pecados? Yeshua HaMashiach. Mais um do Midrash Rabbah, Levíticos 29:1. Foi ensinado em nome do Rabino Elazar, no dia 25 de Elul, o mundo foi criado. Assim encontramos o seguinte, em Rosh Hashanah, na primeira hora, isso aqui é alegórico, tá, gente? Não é literal, isso é alegórico. Não devemos entender isso literalmente, mas temos que entender o conceito que está por trás disso. Pensou em criar os humanos. Na terceira hora, ele juntou o pó usado para criar Adão. Na quarta hora, ele moldou essa terra à forma de Adão. Na sétima hora, ele soprou em sua alma. Na oitava hora, ele trouxe Adão e Eva ao jardim do Éden. Na nona hora, ele os elogiou a respeito do fruto da árvore, do bem e do mal. Na 10ª hora, Adão e Eva violaram a ordem de Deus e comeram do fruto proibido. Na 11ª hora, ele foi julgado.
Na 12ª hora ele foi perdoado. Disse o santo, bendito seja Adão, esse é um sinal para seus filhos. Assim como vocês veem diante de mim um julgamento e eu lhes dei perdão, assim também seus filhos virão diante de mim em julgamento e eu lhes darei perdão. Tudo falando do Rosh Hashanah. Comentário alegórico, tá? Não vamos levar isso não vamos entender isso literalmente. Mais um, no Pirkei Rav Eliezer, também Idade Média, por volta do século VIII. Rabi Yehudá disse, quando a lâmina tocou seu pescoço, de Yitzhak, a alma de Yitzhak fugiu e partiu. Mas, quando ele ouviu sua voz entre os dois querubins, dizendo a Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, sua alma retornou ao seu corpo. Olha só. E Abraão o libertou e Isaac se pôs de pé. E Yitzhak sabia que desta maneira os mortos no futuro serão ressuscitados. O que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses? O que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, que nós lemos? Os mortos em Yeshua ressuscitarão. E Yitzhak sabia que desta maneira os mortos no futuro seriam ressuscitados. Ele abriu a boca e disse, bendito és tu, Senhor, que ressuscita os mortos. Bendito és o Senhor que ressuscita os mortos. Isso faz parte do Amidá, orado todos os dias, tá? Vamos fazer uma comparação aqui, gente, verso a verso, do quase sacrifício de Yitzhak com o real sacrifício de Yeshua. Ambos foram voluntários. Gente, essa é a ideia que é ensinada nas denominações cristãs, que Yitzhak era uma criança. Isso é um absurdo. Tá? Isaac tinha entre 36 e 37 anos. Ele entendeu perfeitamente tudo o que estava acontecendo e ele foi voluntariamente lá. Ele não foi obrigado a nada, ele foi entendendo tudo o que estava acontecendo, ok? Não era uma criança. Isaac era adulto e consentiu em se oferecer em sacrifício. Ele demorou um pouco para entender, na hora que ele entendeu, ele se entregou no sacrifício. Assim como o sacrifício de Yeshua foi voluntário. Yeshua disse lá em João, eu entrego a minha vida, ninguém me obriga. Eu coloco a minha vida. Isso que eu estou lendo aqui, está no Seder Olam 1, Midrash Rabbah, Gênesis 55 e outros. Abraão creu na ressurreição. Olha que interessante. Em Gênesis 22:5, o que Abraão fala? Ok? Nós adoraremos, tá? E Nishuvá, retornaremos, tá? Ele fala, adoraremos e retornaremos. Nishuvá, Alechem, para aqueles outros que estavam lá. Então, Abraão creu na ressurreição ao dizer que eles iriam adorar e voltar, tá? Isaac, isso é sensacional. Yitzhak carregou a madeira sobre seus ombros para os sacrifícios. Olha o que diz em Gênesis 22:6. Et etzei haolá vayasem al Yitzhak. Tá? A madeira do sacrifício, ele colocou sobre Yitzhak. Literalmente, ele colocou sobre Yitzhak. Yitzhak carregou a sua própria madeira, assim como Yeshua também carregou a sua. Midrash Rabbah, Gênesis 56:2, olha o que ele diz, como um condenado que é forçado a carregar a forca, na qual será enforcado. Gente, isso foi escrito por rabinos que não creem em Yeshua. Tá? Isso é uma observação feita no Midrash Rabbah por rabinos que não creem em Yeshua. Tá? Dizendo que como ele carregou como um condenado que é forçado a carregar a forca, na qual será enforcado. Abraão disse, Deus proverá para ele o cordeiro, em Gênesis 22:8. Elohim irá lo. Esse que eu estou colocando em vermelho aqui, lo, significa para ele. O sentido de para ele, não é que Deus precisa de salvação, Deus precisa de sacrifício, é para o plano dele. Quando ele disse Deus proverá para ele, é para o plano dele, que é a nossa salvação. Midrash Rabbah, Gênesis 56:2. Em todo caso, Deus mesmo cuidará do cordeiro, meu filho. Abraão dizendo. Agora os comentários dos sábios. Com isso ele quis dizer, e se não? Ou seja, se Deus não prover um cordeiro, você mesmo será o cordeiro para o holocausto. Midrash Rabbah, Gênesis. Após mencionar várias ocasiões, tá, onde o terceiro dia é mencionado, tá,
Eu tenho um vídeo também que fala sobre isso quando a gente analisa o sacrifício, a cronologia do sacrifício de Yeshua. Então aqui o Midrash Rabbah está mencionando vários outros locais onde ao terceiro dia é mencionado, Gênesis 42:18, Yosef falando para os seus irmãos, Oséias 6:2, Josué 2:16, Êxodo 19:16, na entrega da Torá, entre outros, tá? Então, o Midrash Rabbah, Gênesis 56:1, diz o seguinte: Rab Levi disse, foi devido ao mérito do terceiro dia de Abraão, nosso patriarca, como está escrito, no terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. O que ele viu? Viu uma nuvem presa à montanha. E ele disse, parece que este é o lugar onde o santo bendito seja ele, me disse para sacrificar o meu filho. Tá? Ao terceiro dia, ressurreição de Yeshua. Yitzhak foi tentado por Satanás, tá? Eu não vou trazer o verso aqui para a gente não demorar muito. Em 2 locais está escrito isso, no Midrash Rabbah, Gênesis 56, e também no Tanhuma. Abraão, quando Yitzhak foi tentado por Satanás, Abraão respondeu dizendo exatamente o seguinte: para trás de nós, Satanás. E o apóstolo, da mesma forma, Yeshua usou as mesmas palavras ao repreender Pedro, quando Pedro disse que o sacrifício dele não poderia acontecer. E Yeshua disse, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, ele usou algo que o próprio Abraão disse, quando Satanás estava tentando convencer Yitzhak de que ele seria sacrificado. Numa situação muito parecida, Yeshua disse, você acha que eu não tenho que ser sacrificado? Não, isso é influência demoníaca. Para trás de mim, Satanás. Olha que semelhança incrível. Para a gente terminar, João 8,56. Yeshua dizendo para fariseus, judeus, Abraão, pai de vocês, queria ver o meu dia. No aramaico diz, queria ver o meu dia. No grego diz, alegrou-se em poder ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Quando que Abraão viu o dia de Yeshua? No quase sacrifício de Yitzhak. Aquela foi a grande revelação de que um dia haveria um sacrifício real. É disso que Yeshua está falando. Tá? Para nós concluirmos, gente, o som do shofar em Yom Teruah anuncia o futuro retorno de Yeshua para derrotar os inimigos de Israel, executar julgamento, ressuscitar os que nele morreram e inaugurar o reino messiânico. Olha só, mas existe uma cláusula aqui. Ano após ano, Deus nos dá a oportunidade de antever o retorno de Yeshua, ano após ano, tá? Vamos ter uma oportunidade muito em breve, arrepender-nos e ter nossas vidas transformadas, que é o Teshuvah. Teshuvah vem do verbo shuv, que é retornar. Quando ele voltar, não haverá mais segunda chance. Então, todo ano, nessa mesma época, Deus chama a todos, tá? Neste mesmo instante, nesses dias chamados dias de... esqueci a tradução agora. Não é dia de espanto, é dia de atenção. Para fazer o quê? Entre o Yom Teruah e o Yom Kippur, existem todos esses dias para a gente se analisar. E no Yom Kippur, colocar tudo isso perante ele. Não é somente nesse tempo, arrependimento é todos os dias. Cada vez que a gente peca, a gente tem que se arrepender. Deus estabeleceu isso para tratar nacionalmente do pecado. Só que quando Yeshua retornar, nesse dia, quando o shofar for tocado e ele retornar, não haverá mais segunda chance. Muitas chances foram dadas, não sabemos quantas ainda serão. Mas no dia em que ele retornar, no toque do shofar, não haverá segunda chance. Aqueles que são contra eles serão derrotados, perderão a salvação, tá? Então, é isso, Ralph, é isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter prazer em responder.